esse é o ponto. O Pedro Duran já está aqui ao meu lado, também nosso analista. Porque, Pedro, diante do que o Theo coloca para a gente como esse roteiro de possíveis omissões ou contradições apontadas pela Polícia Federal, o que está em jogo aqui é esse acordo de delação premiada firmado com o Mauro Cid, entre a Polícia Federal e o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele vai continuar válido ou não. Esse é o principal ponto nesse momento, nesse depoimento, quando Alexandre de Moraes e Cid ficaram frente a frente. Exatamente, Carol. Eu vou, para não perder o costume, dar bom dia pro Theo aqui, mas já pedi licença para ele, pra gente colocar no telão, no lugar dessa belíssima paisagem, não do Theo, mas do Supremo Tribunal Federal, aqui alguns pontos da delação premiada. Carol, para a gente poder ter alguma ideia do que a delação premiada prevê, quais são as obrigações e as contrapartidas. Conversei com juristas e que me ajudaram a explicar um pouco da dinâmica da delação premiada. Conversei com o Pier Paolo Bottini, com o Auri Lopes Júnior, com o Daniel Bialski, peguei os detalhes da Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013, que tem os ônus e os bônus de uma delação premiada e por isso é importante a gente olhar para isso pensando no caso específico do Mauro Cid. Do que a gente está falando? Um dos aspectos previstos nessa legislação é que o delator entregue os outros envolvidos. Isso daqui tem que estar muito claro no depoimento e nas provas entregues pelo delator. Então, Mauro Cid não poderia, por exemplo, ter omitido a participação do general Mário Fernandes, que é um dos alvos da operação de ontem e que tem justamente, ou de anteontem, que tem justamente essa participação como ponto central, segundo a Polícia Federal, nesse esquema de trama golpista. Então, isso está explícito, está claro na legislação. Aliás, a lei diz o seguinte, no artigo 4º, primeira cláusula, a identificação, ela fala lá, né? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir a pena, barará, desde que, número 1, o delator faça a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas. Ou seja, se participou do processo, teria que ser indicado. Não dá para omitir, esconder o nome de alguém. Não dá para omitir. Aí, a gente, falando especificamente de provas, né, o item 2 prevê a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Então, Mauro Cid deveria ter dito para a Polícia Federal, se disse ou não sabemos, porque não temos acesso ao depoimento dele e ao acordo de delação, qual era o papel de cada uma daquelas figuras nesse plano golpista. Quando você tem a revelação do tal punhal verde e amarelo, que é aquele documento que tem uma divisão de tarefas entre os militares envolvidos, especialmente os kids pretos, isso está muito explícito na legislação que deveria ser entregue pelo Mauro Cid. E esse é um dos pontos da delação premiada. Quando você fecha um acordo como esse e traz ali informações, não basta o delator falar, ele tem que provar o que ele está falando. E esse é um dos pontos de destaque na lei. Exatamente, e ela prevê justamente isso, que você possa, para além de dizer aquilo que você presenciou, vivenciou, você tenha o endosso dessas provas. Aí, passando rapidamente por aqui, que são pontos que são mais gerais e não tem tanta conexão, aqui você tem a prevenção de infrações. Então, por exemplo, Mauro Cid deveria dizer algo que pudesse evitar uma potencial nova tentativa de golpe de Estado, uma multa quando você tem especialmente um prejuízo ao erário, devolução de dinheiro para cofres públicos. Isso fica bem claro, por exemplo, na Lava Jato, nos casos de corrupção. A localização de eventual vítima, que aqui não seria o caso, né? Essa regra ela prevê, por exemplo, casos de sequestro, quando você tem um delator entregando onde a vítima estaria para facilitar a investigação. E o benefício, a redução da pena de até 2/3 e, consequentemente, eventualmente, um melhor regime prisional. Porque a partir do momento que você reduz a pena, você pode acabar diminuindo o tempo do regime fechado ou do regime semiaberto, passando para o regime aberto mais rapidamente. Então, esse é o panorama de uma delação premiada. Agora, eu conversei com o Auri Lopes Júnior, que é advogado e especializado nesse tema, e perguntei, doutor, existe recall de delação premiada? O sujeito pode falar, não, pera um pouquinho, posso colocar mais uma coisinha aí? Eu não lembrei daquele ponto. É uma coisa que eu esqueci e tal, posso adicionar e tal? E ele me explicou, Carol,
que da Lava Jato para cá, o panorama das delações premiadas no Brasil mudou muito. Na Lava Jato, isso era feito de uma forma mais desorganizada na visão dele. Era feito a rodo, com muita gente, mais de 280 acordos, etc. e tal. O STF começou a atuar pedindo para que esta lei fosse cumprida e aí, com o advento do pacote anticrime, as regras ficaram mais claras, mais objetivas e mudaram. E ele disse que até é possível fazer alterações e acréscimos, mas as omissões não podem acontecer. Vamos ver. Se houver a comprovação de que houve omissão, destruição de provas, enfim, violação de uma regra contratual básica da delação, que é a boa-fé, o dever de lealdade, de colaboração, a delação pode ser rescindida, ele perde os benefícios, inclusive se um dos benefícios é estar em liberdade, ele pode voltar a ser preso e perde os benefícios no final do processo. Hoje, a pessoa presta um depoimento, se ela quiser fazer um novo acordo de delação premiada, é algo excepcional, você tem que ter algum fato superveniente, um novo objeto, e aí você poderia fazer um novo acordo mais amplo. Agora, aquelas correções para salvar acordo de delação premiada, como se fez no passado, hoje não se admite mais. Então, se o delator omitir dolosamente, destruir provas, lato sensu mentir, ou genericamente mentir sobre fatos, este acordo vai ser rescindido. E aquilo que ele trouxe como elementos de prova vão seguir valendo. Aquilo que ele trouxe como elementos de corroboração estão incluídos ao processo e, em tese, o Supremo diz que estão valendo. Agora, ele perde os benefícios. Não se admite mais o conserto, o recall, o aditivo, o salvar a qualquer custo uma delação, como se fez no passado.